nós estamos de volta com o nosso convidado de hoje, Jânio Oliveira Bragança, ex-presidente do DCE 1976-77. Bom, você estava falando das primeiras manifestações de rua à luz do dia. Quais eram as próximas? Após em 70. As últimas foram 70 com o endurecimento do regime, 68, 69. E em 74, em 77, a gente começa as manifestações em maio. A gente chamava de Jornadas de Maio, de 77. Eram assembleias, greves na Universidade Federal e na Católica. E a grande bandeira nossa era liberdade para os presos políticos, anistia, contra a censura. A gente sintetizava isso em liberdades democráticas. Isso foi em maio de 77. É interessante, né? Igual tem hoje Fora Temer, era quase uma saudação. Todas as cartas, todos os documentos terminavam assim, pelas liberdades democráticas. Liberdades democráticas. E nós já vínhamos nos reunindo, as entidades estudantis, a gente fazia reuniões não abertas, não públicas, com o intuito de reconstruir a UNE que tinha sido fechado no Congresso de Ibiúna. Nós tínhamos conselhos de DCS, Diretórios Centrais dos Estudantes das Universidades. A gente fazia reuniões, já tinham feito 2 encontros estudantis nacionais, um em Campinas e outro no Rio de Janeiro. É o primeiro e o segundo N. O segundo N. E marcamos e achamos que era o momento de fazer um encontro aberto, sem ser clandestino. Nós vivíamos numa conjuntura de transição, né? O governo chamava de distensão, e a gente queria forçar os limites da distensão. Alargar os limites. Alargar os limites. De uma forma pacífica, a gente queria enfrentar, não enfrentamento armado, mas a gente queria desafiar esses limites. Eu acho que talvez a palavra melhor era desafio. Uhum. E aí, então, a gente chega à organização Terceiro N. Eu queria mostrar esse cartaz que eu achei muito bonito. Como é que é o nome da pessoa que fez mesmo? É o Geninho. Chama Eugênio Quintão, artista plástico de Itabira, eu vou mostrar que mora em aqui. Belo Horizonte. Eu vou mostrar aqui, olha, o cartaz que está percorrendo, a camiseta também, que você está, inclusive, usando, né? Você está usando. Então, esse cartaz é bonito porque lembra aquele filme também do Bertolucci, né? Que é Os Companheiros. Os Companheiros, e na verdade baseado num pintor, né? Sim. Um pintor que tem aquela 1900, que são os trabalhadores. 1900. É muito bonita aquela pintura. 1900, você tem razão, né? Os Companheiros. Não é? E, então, como é que foi a organização Terceiro N e a repressão? Bom, a gente sabia que tinha risco de impedir o encontro. Então, nós reunimos a comissão de organização, que eram as entidades estudantis, e dividimos o pessoal. Uma turma foi para dentro da escola para garantir o espaço, e outra turma ficou do lado de fora. Bom, o que acontece? Belo Horizonte é cercada pela polícia. As fronteiras de Minas Gerais são fechadas. Todos os ônibus que chegavam de fora, ou eles mandavam de volta, ou eram presos. Carros também eram interceptados, né? Dentro da cidade de Belo Horizonte... Visando principalmente os jovens, né? Desses que são cabelo grande, sacola de couro do lado, que era o uniforme nosso, era preso, né? Então, o que acontece? A gente é cercado dentro da escola. Nós ficamos lá na medicina, fomos para lá. Uma parte foi tomar cerveja nos bares lá da Alfredo Balema. Quando chega perto de meia-noite, a gente chama todo mundo para parar de beber cerveja e ir lá para dentro. Lá pelas 5 da manhã, a polícia cerca a escola de medicina. Ninguém entra e ninguém sai. Lá dentro nós éramos 400. E lá fora, vários já tinham sido presos nas barreiras que a polícia tinha feito. Eu lembro de, por exemplo, que times de futebol foi preso. Eles achavam que eram jovens disfarçados de jogadores de futebol. Eu lembro de uma equipe de geólogos que estavam indo para Ouro Preto, foram presos, interceptados, mas vários chegam na cidade. E também agregam-se aos outros nossos que já estavam lá. Então ocorrem várias manifestações fora da escola. Às vezes até com 10 mil pessoas em volta ali, né? A Igreja da Boa Viagem é cercada, são presas pessoas lá dentro, os padres da Boa Viagem negociam a saída, a Igreja de São José também tem problemas. Então a cidade tem cachorro e bomba de gás lacrimogêneo na cidade. Secundaristas, todo mundo se envolvendo. Recentemente eu descobri que os secundaristas estavam aproveitando e fazendo a reunião deles também. Entendeu? Eu fiquei sabendo agora essa semana. Né? E nós somos cercados dentro da escola de medicina. O reitor da época da universidade chamava-se Eduardo Osório Cisalpino. Era uma pessoa boa, um bom coração.
E ele tenta mediar os conflitos. E ele pediu para a gente, suspende o encontro. Eu, não vamos suspender não, nós vamos manter. A gente também tinha nossas intransigências, né, Claro. nos nossos direitos. Ele decreta recesso na universidade. A gente vai fazer o encontro e é cercado dentro da escola de medicina. Começa-se a negociação, o que fazer. Aí, dentro de nós, dentro da escola de medicina, tinham 400 pessoas. Pouco depois, lá pelas 10, 11 horas da manhã, a polícia invade a escola de medicina. Quem conhece a escola de medicina da UFMG, ali no diretório acadêmico, você tem as árvores, depois tem o diretório acadêmico, que é um pouco mais alto. A polícia chega com os fuzis apontando para a gente, todo mundo senta no pátio da escola do DA Medicina. E aí o Cisalpino vai e negocia para a gente render que não seria preso. Aí nós fazemos uma assembleia. Eu nunca tinha feito na minha vida e nunca fiz depois uma assembleia com fuzil apontando para a gente. Nessa assembleia tem duas opiniões. Uns que achavam que deveriam enfrentar a polícia e outros que achavam que não. Eu defendi, eu e o Tomás da Mata Machado, que era do diretório acadêmico da medicina. Depois reitor da UFMG? Não, o Tomás virou vereador. Tomás, eu não sei se foi. Ah, bom, sim, tem ele é razão, professor tem hoje, razão. ele é professor hoje da Escola de Medicina. Tem razão. Um bom amigo até hoje. Eu e o Tomás defendemos a gente render, que não tinha como você enfrentar de peito aberto um cara com metralhadora apontando para você. E nós ganhamos a votação com pouca diferença. O pessoal queria, muita gente queria ir para cima. Mas aí vocês foram presos e levados para a Gameleira. Levados para a Gamileira. Aí são colocados em ônibus, as pessoas saem nesse corredor polonês que você está vendo aqui, ó, está cercado de polícia, tá vendo? Vai saindo 5 a 5 de mão dada. Era um corredor polonês. Eu fui o último a sair. Eles me levam para a Gamileira, da Gamileira... Alguns foram para o DOPS. Eles me levam para a delegacia de ordem, que tinha ali tinha uma coisa de ordem. Ordem era uma palavra forte deles, né? Era ali na Praça da Liberdade. Eu me lembro que o Javer Monteiro ficou ali também, outros ficaram. O Javer. A gente foi levar um filé à cubana, naturalmente, que o seu Olímpio, do Isso, Lucas, um garçom que era socialista, caprichou bem para a gente levar para eles. Mas eu recebi desse filé, eu só recebi um bombom Uma que o Javer lasquinha. mandou. Porque o Javer era, eu acho que ele comeu quase tudo. Mas nós somos levados para o DOPS. Isso. Né? Talvez em torno de 60. Nós fomos para o DOPS. E aí ficamos presos no DOPS uns 4 dias, alguns 5 dias, eu não lembro certinho. E depois acabou tudo, né? Agora me diz uma coisa, você é um caso específico, né, dentro dessa tese da Gislene Lacerda, ela conta que você descobriu em 91, 92, que você continuava registrado nos órgãos de repressão. E você entrou com uma ação para receber proventos, inclusive, como preso político. Eu tive, como anistiado. Como anistiado. Eu já sabia que tinha alguma coisa mal falada de Tem mim. vários concursos que você tinha entrado, você não passava. Eu passei numa seleção de uma empresa chamada Prodabel e quando fui efetivar eles não me aceitaram. E né? vários outros. Várias outras pequenas ações. Era estagiário. Mas quando que você descobriu mesmo? A primeira, eu descobri mesmo quando eu fui chamado para trabalhar na Copasa. E o departamento de pessoal da Copasa me pediu para levar um atestado de bons antecedentes. E eu fui tirar o atestado e veio escrito, registro-se antecedentes criminais. Eu tenho esse atestado guardado até hoje. Mas depois teve uma feira de informática que você participou. Isso. Mas aí o pessoal da Copasa, o diretor, que era por sinal ligado ao PDS, falou, não, vamos contratar um menino assim mesmo, o que tem? Mas como que você descobriu mesmo? Pois é, isso passou. Depois eu era diretor, olha bem, depois, quando Patrus era prefeito, Patrus, já nós estamos falando, não era Patrus, antes do Patrus, foi feita uma feira de informática da Prodenge, eu trabalhava no Serpro, e eu conheci o pessoal da Prodenge. Aí você entrou no sistema... Tinha um né? diretor da Prodenge que trabalha lá até hoje, chama Maurício Azeredo, primo do Eduardo. O Maurício brincou, Jânio, nós colocamos aqui um sistema de informações criminais. Vamos ver se você está aqui. Eu falei, que é isso, Maurício? Aí o Maurício me chamou, foi lá, tinha um tenente, uma pessoa da polícia, fazendo uma consulta. Ele consultou, o cara me deu voz de prisão.
Aí o Maurício falou, não pode. Eles cercaram e não deixaram eu ser preso. Aí você entrou com o processo e ganhou, né? Aí eu procurei o Roberto Awad, advogado. Roberto me procurou, Jânio, vamos ver. Aí o Roberto tirou meu habeas data. Eu descobri pelo habeas data, eu acho até que eu te mandei ele. Até 1989 eu era seguido pelo SNI. Pois é. 89. A anistia foi em 79, né? É. Algo assim, 10 anos depois. Aí o Roberto entrou na lei de anistia com um pedido de eu ser considerado anistiado. Uhum. E você foi o único, né, praticamente dessa geração, né? Depois eu descobri, fui eu e a Ana Rita, que estudava na Fafiche. Uhum. Nós fomos os dois anistiados, os dois únicos estudantes anistiados, que o governo reconheceu que nos perseguiu posteriormente. Bom, mas agora outro intervalo e nós voltamos daqui a pouco já falando também sobre o momento presente, É o último. pós-impeachment, o que fazer. Até daqui a pouco.